Fala pessoal, chegamos ao nosso terceiro encontro da oficina do Projeto Estrutural e sem nenhuma dúvida o nosso encontro, aula 3, é o momento mais esperado onde nós vamos falar de fundação e vou te mostrar como é possível viver de projetos estruturais. Sem nenhuma dúvida, hoje você me assistindo, você vai ter vários insights de como iniciar a sua carreira, de que é possível, mesmo que você nunca tenha feito nenhum projeto, entrar nesse nicho de mercado e faturar alto através de um método consagrado por centenas de engenheiros. Durante essa semana, eu recebi algumas perguntas aí no meu privado, no WhatsApp, no próprio Instagram, sobre a nossa oficina, né? Dúvidas da aula 1, da aula 2 e outras dúvidas que ao longo desse encontro eu estarei compartilhando com você. Legal? Então se tiver alguma dúvida, manda para mim. Esquece não fica com dúvida, que aí realmente o nosso grande objetivo é estar te ajudando de alguma forma aí para você alavancar a sua carreira na área de projetos. E aí, antes da gente iniciar efetivamente esse encontro, eu queria pedir para você, tá bom? Dá uma olhadinha depois nos dois encontros, depois dessa aula. Mas olha a aula 1 que nós fizemos sobre concepção estrutural, a aula 2 sobre análise, dá uma olhada. Foram aulas incríveis, onde a gente aprofundou no conhecimento, aulas curtas, objetivas e aulas, aquela teoria aplicada, aulas aplicadas, que é o mais legal. Vamos junto? Vamos agora começar o cálculo da nossa fundação. Eu quero te mostrar hoje infinitas possibilidades. Bora lá, meus amigos, vamos compartilhar nossa tela com você agora. Tela compartilhada, tá aqui o roteiro do nosso encontro de hoje. Eu já começo de cara com um laudo de sondagem, é isso mesmo. E esse laudo de sondagem foi de um projeto de uma casa térrea que nós fizemos. Olha que legal, vamos começar contando um case de muito sucesso e ao mesmo tempo um case para outros, né, que não fazem laudo, não fazem cálculos, um case de insucesso, tá? O que é mais importante nesse laudo em termos de interpretação de forma preliminar? Você vai ter que olhar esse camarada aqui, ó, a resistência à penetração, para que você determinar ou a capacidade de carga da sua estaca, ou o que eu vou chamar da tensão admissível para, sei lá, uma sapata, fazer um assentamento, né, da fundação de uma sapata. Legal? E aí, é legal sempre a gente avaliar, tem laudos que apresentam, né, os 30 centímetros primeiros, os 30 últimos, é sempre legal a gente analisar e ver essas curvas, se elas se comportam de forma aí organizada, né, uma paralela à outra, né, isso tem alguns detalhes, mas quem manda mesmo é o NSPT final para cada camada. Esse é o primeiro ponto. O segundo está aqui, ó, no nível da água. Isso daqui inviabiliza várias soluções. Eu tenho alguns cases para contar para vocês, tá? Aqui, ó, esse projeto foi água a 8,40 metros. Nós adotamos nesse projeto, tá? Já vou me antecipar, o tipo de fundação do tipo estaca escavada. Legal? Por quê, Rodrigo? Uma casa térrea, né? Por que você não adotou fundação rasa? Cara, argila muito mole, cor preto. Material aí orgânico também, né? E esse é o terceiro ponto, ó, é a descrição do material. Então, a ideia inicial, uma casa térrea, né, vou até deixar alguns pontos interessantes, mas você vai ter aí uma carga máxima, sei lá, de 15 toneladas, né, enfim, isso é um parâmetro, tá? Casa térrea, 12, 10 toneladas. Então, uma carga baixa, né, não uma carga elevada, mas o meu solo tem uma incompetência enorme nas primeiras camadas, e trouxe para a gente a possibilidade aí da escolha da estaca escavada. Então nós fomos no pilar mais carregado, chegamos aí a 7 metros, tá? Onde a gente teve NSPT igual a 11, legal? E aí a gente passou aí por uma argila, um material que tem coesão, né? Então a gente fez o furo, né, de forma mecanizado, e aí podemos concretar no dia seguinte sem aquele risco, né, iminente, se fosse uma areia, por exemplo, do estrangulamento do fuste. Então, a nossa escolha para esse tipo de fundação de uma casa térrea, presta atenção, uma casa térrea, tá? Um sobrado também, é uma estaca escavada também devido ao nível da nossa água. Então, resumindo, para começar a aula 3 com chave de ouro, 3 pontos no laudo de sondagem que deve ser analisado sem nenhuma dúvida, tem mais, mas os 3 principais: resistência à penetração, descrição do material e o nível de água. Legal? Então, esse é um tipo de um case que nós fizemos fundação profunda. E aí,
eu vou começar a responder aquelas perguntas que eu comentei no início, né? E eu recebi uma pergunta da seguinte forma: Rodrigo, até quando eu devo armar a minha estaca? Cara, essa pergunta eu recebo direto, né? Eu fiz um projeto de um sobrado, eu rotulei a fundação, e até quando eu devo armar a minha estaca? Eu quero aprofundar isso, porque nós vamos fazer uma rotina de um cálculo simples, objetivo, e muito legal, que vai gerar assim vai eliminar uma insegurança gigante para quem mexe com esse tipo de fundação para projetos residenciais. Tá? E como é que você vai fazer isso? Eu vou pegar esse cara, eu vou direto aqui, no meu roteiro, eu vou direto na norma. Que norma é essa? Essa é a norma de fundações, né? A NBR 6122, não é isso? E eu peguei a tabela de número 4 para exemplificar no nosso encontro. Tá? Essa tabela fala estacas moldadas em loco, parâmetros para dimensionamento. E aí, eu já grifei aqui para vocês que eu vou trabalhar com uma estaca sem fluido, é uma estaca escavada. Aqui na minha região, a classe 1 e 2, tá? Eu não estou numa classe de agressividade elevada, né? O gama C, né? O coeficiente de minoração do concreto 3.1. É elevado mesmo, tá? Pelo método executivo. E aí eu tenho essas informações que são importantíssimas para entendimento. Quem nunca entendeu vai entender agora. Percentual de armadura mínima e comprimento último mínimo, incluindo trecho de ligação com bloco. Eu posso usar esses caras aqui se a minha tensão de compressão for abaixo de 5 MPa. Legal? E aí eu tenho que armar a minha estaca em 0,4% da área bruta. Eu vou escrever isso com o mínimo de 2 metros, né? Então vamos tentar simplificar isso aqui através de algumas continhas com vocês. Eu vou pegar uma estaca, só por critérios aí pra gente brincar um pouquinho, né? Uma estaca aí com 30 centímetros, então o diâmetro dela vale 30 centímetros, vou trocar o pincel uma cor mais viva, né? 30 centímetros, tá? E eu quero, através desse dado somente, estipular com vocês a carga máxima que eu poderia ter nessa estaca, independente se a estaca aguenta ou não, independente da relação solo-estrutura. Eu estou falando o seguinte, olha, qual é a força máxima que eu posso atuar nessa estaca para que ela fique com uma tensão abaixo de 5 MPa? Essa é a minha grande sacada, legal? Então, a fórmula mágica do curso de Engenharia Civil, a fórmula mágica para o cálculo estrutural: tensão é força sobre área. Perfeito? Daí, Rodrigo, qual que é a minha tensão máxima que a gente pode ter? 5 MPa. Quem te falou isso? A tabela. Deixa eu chamar um programinha para me converter isso para vocês. Tá aqui, um programinha bem simplesinho, mas olha o que eu fiz. Eu coloquei 5 MPa vale 50 kgf por centímetro quadrado, legal? Então vou colocar aqui, isso vale 50 kg força por centímetro quadrado. Vocês vão entender a fundo essa conta. Então o que você vai fazer, Rodrigo? Basicamente é o seguinte: pegando essa estaca, qual que é a área dela? É 1 π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Vamos fazer aqui rapidinho, Vamos pegar o π como 3,1415 vezes o diâmetro, que vale 30, né, ao quadrado, dividido por 4, deu 706,83. 706,83 centímetros quadrados. É a área bruta da minha estaca, da seção transversal. Se tensão é força sobre área, a força vai valer a tensão vezes a área, não é isso? Multiplicando cruzado, ou seja, a força máxima que eu posso ter numa estaca de 30 centímetros, tá? Para mim estar abaixo, né, de 5 MPa, vai ser a tensão, que vale 50 kg por centímetro quadrado, vezes 706,83. Vamos fazer essa conta rápido. Isso vezes 50 deu 35, aproximadamente 35.340 kgf, o que eu diria, um valor aproximado de 35 toneladas. Só que isso aqui é um valor, na minha opinião, muito alto para você conseguir
ter a relação solo-estrutura e ter um valor como esse, né? Porque o seu solo tem que ser muito competente, tá? Mas é possível, lógico que é. Enfim, o fato é, Rodrigo, se eu tiver mais de 35 toneladas em uma estaca, você tem que armar ela no outro critério de dimensionamento. Vamos tentar ficar na armadura mínima? Lógico que sim, tá? Então, qual que vai ser a ponderação de cálculo para cá? Cara, guarda esses cálculos com carinhos. Você vai fazer um projeto de fundação profunda com você aqui, ó. Você foi lá, calculou a capacidade de carga pelo método de Deco Quaresma ou Aoki Veloso, né? Ou Theo Teixeira. Deco Quaresma é fantástico, né? Você calculou a capacidade de carga, sua estaca resiste essa de 30 a 15 toneladas, tá? E aí, esse método é muito visto na graduação. Isso aqui já nem tanto, né? Aí você tá com aquela estaca e você fala assim, mas qual que vai ser a armadura desse cara? Aí você vai pegar aqui, ó, a norma, 0,4%. Eu estou entrando já numa dúvida, né, de muitos. Então qual que vai ser a minha taxa de aço? A área de aço, vou mudar a cor, tá? Que eu vou fechar aqui. Qual que seria a minha área de aço? 0,4%, não é isso? Vezes a área da seção bruta, 706,83. Esse é o nosso exemplo, né? Vamos chamar a nossa calculadora aqui. 706,83 vezes 0,4 dividido por 100 deu 2,83. Vou colocar aqui, ó, centímetros quadrados. Aí rapidinho, ó, se eu usar uma barra de 10, se eu usar uma barra de 12,5, como é que seria? Vou colocar só a barra de 10, pode ser? A barra de 10 vai dar quanto a área de uma barra dessa, né? É π vezes o diâmetro, né? Dividido por 4, 0,7854. Essa é a área de uma barra. 0,7854. Então, olha só para mim fazer essa conta, o número de barras de φ de 10 vai ser quem? A área total. Olha que legal, cara, conta mesmo, hein? Método raizão aqui com vocês, ó. Vai ser 2,83 dividido por ponto 7854, ela precisou de 4 barras, né? 3,6 dá 4 barras. Então, resumindo, o detalhamento final para uma estaca de 30 seriam 4 barras de 10 milímetros. Esse é um exemplo super simples, tá? Que eu fiz aqui com vocês, mas isso é válido aí para estacas maiores. Aí você vai calcular literalmente a taxa de aço mínima. Você pode mudar para barra de 12,5, barra de 16. Mas por que você começou o nosso encontro falando disso? Porque a grande maioria e esmagadora dos projetos residenciais, a gente tem esse critério da norma. Tá? Então a gente vai armar o mínimo. E qual o comprimento? 2 metros. Então você pode colocar aqui com um comprimento de 200 centímetros. Perfeito? Então você vai ter aquela barra longitudinal e aí eu sugiro fortemente que você ponha os estribos, né? Põe os estribos aqui, ó, um φ de 6,3 a cada 15, por exemplo, tá bom? Eu coloco isso aqui. Você tem que calcular, não, cara, isso nem a norma nem fala que você precisa, mas faça, tá? Deixa a sua armadura posicionada. Então, a cada 15 centímetros, uma armadura de 6,3. E aí você tem que avaliar, obviamente, agora só o critério aqui de cobrimento, né? Para você ter a barra aqui, ó, os tribos assim. Lindo demais! Começamos o terceiro encontro. E aí, meus amigos, esse cara foi exatamente o cálculo que eu fiz para essas estacas. Então eu armei ela com 2 metros, eu fiz os estribos de 6,3 a cada 15, mais ainda, eu vim e determinei a capacidade de carga dela. Fantástico! Esse é um método consagrado por todo mundo, método de Deco Quaresma, Aoki Veloso, e aí eu estou complementando esse cara com o critério do dimensionamento, né, do detalhamento estrutural. Então, de olho na tabela 4 da NBR 6122. Isso aqui é teoria sendo aplicada. Legal? Muito bom, Rodrigo. Vamos avante no nosso projeto. Outro ponto que eu acho legal e eu quero trazer para vocês de uma maneira muito efetiva é um exemplo de um cálculo de fundação, tá? Então eu tenho aqui um pilar de 20 por 20. Esse cara é o P10 desse projeto, ó, um projeto aqui de um sobrado. Deixa eu trazer ele para a nossa tela, agora sim, ó. E esse pilar P10 aqui, ó, deixa eu só processar a estrutura. Processar aqui para a gente rodar ela.
E o pilar P10 é um pilar, vamos ver, tá ele aqui, ó, é um pilar 20 por 20, tá vendo? Ele deu lá 4 barras de 12,5, maravilha. E a fundação desse cara, do P10, ela deu uma fundação, olha lá, de 85 por 85 com uma tensão de 3,5, né? Uma tensão de 3,5, aquela tensão admissível, que eu tenho que calcular. Então eu vou vir aqui, como eu já sei o resultado que eu vou ter, que vai dar 2, tá? Eu vou colocar um 2 aqui, beleza? E aí o que você vai fazer? Eu vou recalcular esse cara. Mas só faltou um detalhe aqui, ó. Dimensionamento, vou considerar como 0,8, né? 10 vezes meio o INSPT, tá? Determina, olha só, aumentou muito, hein? Ó, 1,15 por 1,15. Muito bom, Rodrigo. Guarda esse número por enquanto, tá? Essa é a ideia do software, nós vamos pensar nisso. Alguns pontos que são importantíssimos para o cálculo de uma fundação rasa, que é o meu grande objetivo com vocês hoje. Exemplo de P10, pilar 20 por 20, o FCK 25 MPa, o pilar 4 barras de 10, no caso deu 4 de 12,5, né, o exemplo que eu peguei. E aí eu tenho o que eu chamo da minha carga característica, que é a carga do pilar, e a carga majorada, que é a carga de projeto. Os momentos desse camarada foram igual a 0. Por quê? Porque eu rotulei a fundação e eu tenho esses devidos esforços horizontais. Legal? Primeiro ponto disparado que você tem que fazer é calcular a tensão admissível para esse solo. E aí eu tenho que trazer um laudo de sondagem. Eu vou trazer esse cara aqui com vocês. Esse vai ser o nosso laudo. Reparem, 7, 9, 10, 12, 12, 14... crescente, isso é fato, né? Isso já nos ajuda. Material, uma argila siltosa média, aqui eu tenho um silt argiloso. Tá? Não encontramos nível de água, Na não foi encontrado. Então o que você vai fazer, Rodrigo? Cara, eu vou pensar em apoiar esse cara aqui, por exemplo, ele vai vir a minha fundação, eu vou apoiar ele aqui, ó, sei lá, mais ou menos 1,5 m, tá? 1,5 m, ele vai pegar a camada de 7, de 9, não é isso? E aí eu tenho que calcular qual que é a minha tensão admissível para essa fundação. Esse é o meu grande detalhe. E a gente calcula isso através do conceito de bulbo de tensões. Isso aqui, ó, isso aqui é o bulbo de tensões. E esse bulbo é fácil da gente determinar ele. Como é que a gente faz isso? Então vou passar um passo a passo para vocês. A aula vale ouro. Vamos calcular de forma raiz um projeto de fundação rasa. Então vamos lá. Olha o roteiro aqui, ó. Rodrigo, tá aqui, olha só, ó. Maravilha, hein? Ó, cálculo do INSPT médio, vamos lá. Qual que é o bulbo de tensões? Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o valor da carga de projeto. Lembra que eu falei lá em cima? 27.200. Esse valor aqui, ó, é o valor do pilar majorado. 27.200, para vocês não terem nenhuma dúvida, ele está aqui, ó. Essa é a carga que nós vamos analisar para dimensionar a fundação. Tensão, força sobre área. Inicialmente eu vou usar uma tensão de 1 kgf, porque eu não sei, né, qual é a tensão que eu tenho ainda, tá? E aí eu vou ter literalmente uma área, né? Uma vez que eu tenho a força, tenho a tensão, eu vou ter a área. A área deu 27.200, raiz quadrada, uma vez que é um pilar quadrado, 165. E aí, essa zona de plastificação vai ser o bulbo de tensões. É uma conta, inicialmente, a gente joga um valor para começar. E aí eu calculo ela como valor de 1,5 vezes o lado, 2,5 vezes o lado, né? 1,5 vezes o lado, desculpa, 2,5 metros. Quer dizer que esse bulbo que eu escrevi aqui para vocês, ó, esse camarada aqui, ó, olha que legal, ele tem uma profundidade inicial de 2,5. Depois nós vamos conferir isso, hein? Tá? Muito bom, Rodrigo. E aí depois, o que você vai fazer, cara? Depois dessa análise rápida, né? A gente vai pegar os valores do INSPT que pegam daquela cota e 2,5 metros para baixo. Tá? Então, vamos pegar aqui rapidinho, ó. Se ele está aqui, não está, ó. Então aqui deu 1 metro, 2,5. Então dá para pegar aqui, ó, o 9, né, no caso, o 7, o 9 e o 10, por exemplo. 7, 9 e 10. Né? Eu pegaria até o 10, seria mais conservador. E foi exatamente isso que nós fizemos.
9, 10 e 12, né? Porque eu coloquei a 2 metros aqui nesse cálculo, tá? Então, tem um detalhe aí que, olha lá, eu coloquei assentamento a menos 2 metros. Então, eu vou seguir a rotina do roteiro, porque depois você muda. Para o 1,5 m você vai mudar a conta, tá bom? 9, 10 e 12, deu NSPT igual a 10, é a média. E aí, eu vou passar de forma bem objetiva 5 métodos. Obier e Sintra, o que eles falam? Cara, pega a tensão, média sendo o NSPT dividido por 5. Só isso. 2 kgf. Calculei um método. Dikiran, Berberian, pega o NSPT médio, divide pela constante de Berberian. 10 dividido por quem? Ó, vamos lá. É o livro dele. Aqui eu tenho o NSPT, não é isso? Vamos ver se eu consigo escrever aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, o NSPT igual a 10, legal? E eu tenho uma argila siltosa, 5,62. Acredita em mim, esse é o valor, tá? 5,62 deu aproximadamente 1,8. Atenção. O Teixeira, ele fala que para o NSPT entre 5 e 20, vai ser o NSPT médio dividido por 5. Então vai dar o mesmo valor de 2, né? 2. Isso aqui é o 2. Tá? E o Vitor de Mello, que a gente vê muito na graduação, raiz de n-1, deu 2,16. E ainda tem o IPT. O que o IPT fala? Rodrigo, é uma argila? É. Ele está quanto? De 6 a 10, né? O número de golpes. Então 10 equivale a 3 kgf. Já foi bem acima dos outros métodos, tá? Então, uma sugestão. A tensão sempre maior que 1 e utiliza sempre ela menor que 4 para fundação rasa, tá? Tem outras formas de calcular, eu estou trazendo uma ideia para vocês, legal? Faço aqui no meu roteiro um resumo dessas tensões e aí o que eu faço? Uma média desses caras. Essa média ela vai dar um valor de 2,2. E aí, para ser muito objetivo, eu pego 30% a mais desse valor e se algum resultado inicial deu 30% a mais de 2,2, eu expurgo ele. E 30% para baixo também. Dessa forma, o valor de 3 kgf, esse cara aqui, ó, cara, ficou fora do nosso padrão, né? Então o que eu faço? Eu excluo esse 3 e trabalho com quem está na minha zona aí de conforto, no meu primeiro cálculo. E aí dessa forma eu tenho uma tensão de 2. Foi o que nós chegamos. Resumindo, NSPT dividido por 5 salva a conta de padaria. Zona de classificação deu 1,80 m, conferindo de forma final, mesmo processo. Mas o que eu queria efetivamente aqui é calcular a minha tensão admissível. Tá? Então, o cálculo da tensão admissível, 2 kg por centímetro quadrado, eu alimento o software com esse cálculo através do laudo de sondagem e eu também faço esse camarada, tá? Importante a gente falar isso. Eu também faço o cálculo com a minha planilha. Né? Minha não, tá? Essa planilha não é minha não, essa planilha é do professor Rodrigo. Rodrigo de lá Libero da UFG, tá? Dados de entrada, digita os valores do NSPT, coloca aqui, ó, vamos fazer isso junto, os valores dos esforços que nós temos. Então vamos lá? Só que as unidades são diferentes, hein? Atenção. Quais são os nossos valores, Rodrigo? Vamos puxar aqui, ó, só para a gente não ter erro, hein? Vamos fazer junto. Aula 3, aqui, ó. Aqui, ó. 19,194,2 kN. 2 kN e 7. 200 e 700. Por que mudou? Mudou a unidade. Entra com os valores característicos. Peso específico na casa de 17, uma pesquisada em tabela. Tensão do solo 0,2, dimensões dos pilares, mais um pouquinho. Você vai ter uma resposta fantástica. O FCK 25 MPa, o FYK, tensão do escoamento do aço 500, modo de elasticidade 210, números padrões, tá bom? Como eu estou em sapata agora, 1.4 para o gama C, 1.15 para o gama S. Majoração de força 1.4 e vou trabalhar aqui com barras de 8 milímetros para começar, encobrimento de 4. Daí você vai pegar simplesmente o seu resultado da planilha. E o resultado deu uma dimensão de 1,10 por 1,10, com 16 barras de 8 numa direção e 16 barras de 8 na outra. Se você quiser mudar aqui para barra de 10, você pode alterar, tá bom? E ele vai dar 10 barras de 10 para cada direção. Gente, foi calculado a minha fundação, a profundidade foi uma escolha minha, a tensão eu inseri, ele me deu a área
as ferragens de acordo com os momentos e os esforços horizontais. Planilha calculou, dá para você chegar, gerar um PDF, ficar lindo, tá? Dá para fazer um negócio bem bonito. A planilha está calculada. Inclusive ele te dá mais coisas, né? O volume, ele vai te dar algumas informações a mais. O software também está calculado, ó, 1 em 15 por 1 em 15, foi próximo, né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Ó, que ele deu 10 barras de 10, igualzinho da planilha, tá? Quero chamar a atenção o seguinte, essa conta que a gente fez de forma manual, né, usando a planilha, cara, ela tira muita insegurança do software. Como que a gente começa a entender de projetos? Pegando a teoria e vivenciando ela de forma prática. É isso que eu quero trazer para vocês. Eu tive uma pergunta, né, ao longo dessa semana se eu tinha algum treinamento. Rodrigo, eu estou querendo iniciar na área de projetos, você tem algum treinamento que você possa me oferecer? Eu falei, claro que eu tenho. Eu vou fazer 14 anos de formado, eu tenho o meu melhor treinamento, que é o Projeto Estruturas na Veia. O que é o Projeto Estruturas na Veia? É absolutamente tudo que eu já fiz na minha vida de forma online, que eu trago dos meus projetos. Então, eu tenho hoje dentro desse treinamento 27 módulos, vários parceiros, são 4 projetos completos e eu quero trazer isso de forma categórica. Qual que é o grande objetivo, né, do começo desse projeto há 4 anos atrás? Cara, o meu maior objetivo era ajudar vocês a fazerem projetos, a enxergar, às vezes aquela graduação que não te deu aquela base teórica boa, você fala, nossa, não tive bons tutores, né? Eu fiz à distância, né? Ou então, realmente, cara, não fui bem, eu formei sem a sensação, sem saber nada, né? Eu não sei o que eu estou fazendo direito. Acontece, gente. Acontece, às vezes você está lá no cálculo estrutural fazendo dimensionamento de viga, de pilar, cara, às vezes você não está sabendo bem o que está acontecendo, né? E aí, eu fui professor de graduação e da pós-graduação durante 8 anos. Eu enxerguei de forma clara os problemas, né, de uma graduação, porque tem muita teoria, né? A prática, a vivência de projetos reais. Vê isso aqui, ó, a combinação de esforços, o que acontece, como a gente viu na aula 2. Cara, isso realmente, na grande maioria, né, das faculdades aí, deixa a desejar. E isso é essencial para o entendimento e para você conquistar a segurança que você precisa para fazer um projeto. Então a graduação peca? De alguma forma sim. E aí eu criei esse treinamento. Eu falei, não, eu vou pegar toda a minha bagagem também acadêmica, minha bagagem também na área de projetos, e vou trazer, e vou juntar isso. E aí eu fui começando a gravar a primeira live lá em 2019, 2020, né? A primeira live que eu fiz, a segunda já, todas estão no meu treinamento. Só que o legal é que a evolução no treinamento ela se forma, né, ela é uma evolução constante. É um treinamento que eu não paro de criar conteúdos para ele. Mas é um treinamento organizado de forma didática. É um treinamento que se você entrar, você começa do absoluto zero e vai até o avançado. Eu tenho vários alunos que já fazem projetos há mais de 5 anos. Vão lá para quê? Para aperfeiçoarem os seus projetos. Então, você vai ter orientações e o resultado final, que é a grande chave do meu treinamento. O que eu chamo do meu grande resultado final? O resultado final eu chamo a transformação que acontece em vocês. Vocês efetivamente fazem projetos. E antes de eu inserir, te mostrar isso de uma forma prática, como é possível a gente entrar nesse mérito e viver de projetos, deixa eu te mostrar um grande amigo meu, que é o Fábio Gelli, lá de São Roque. Ele começou a fazer projetos em 2022, entrou no meu treinamento, hoje ele vive de projetos e a maior fonte de renda dele. É 40 segundos. Fica aqui comigo, que eu tenho muita coisa para te contar no nosso encontro de hoje ainda. Vamos lá. Amigo, tudo bem, cara? Cara, é um prazer falar de você, cara. Falar sobre o seu trabalho. Meu nome é Fábio Gelli, eu sou engenheiro civil, sou da cidade de São Roque, interior de São Paulo. Comecei a trabalhar com um projeto estrutural em 2022. Até então, o meu conhecimento era na área de gestão de projetos, execução de projetos, e eu nunca havia trabalhado com elaboração de projeto estrutural. Foi então que num domingo eu estava assistindo o YouTube e aí eu vi um vídeo do Rodrigo falando sobre algumas questões já técnicas
e chamou muito minha atenção, pela clareza das informações, pelo conhecimento técnico que ele demonstrava ter, pela facilidade em transmitir essas informações, eu acabei investindo sim num curso com ele. Foi um divisor de águas, porque até então não tinha experiência nenhuma com projetos. A insegurança era muito grande, a falta de conhecimento em concepção de um projeto estrutural era muito grande. Comecei a fazer o curso de 2022 para cá. Hoje, o nosso carro-chefe, o nosso maior faturamento vem de projeto estrutural. Hoje eu digo com toda a segurança que o conhecimento que eu adquiri através do curso do Rodrigo, ele foi realmente um divisor de águas e foi que fez muita diferença para a minha carreira. Rodrigo, um grande abraço para você, esse seu carisma, essa sua forma de você transmitir isso, esse seu conhecimento, ele é muito grandioso e o investimento aí do teu curso aí, ele se torna ilusório perante a tudo isso daí. Um grande abraço para vocês, pessoal. Boa sorte para vocês aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Grande Fábio, obrigado, viu? Sabe o que o Fábio conseguiu na vida, na carreira dele? Ele era caminhoneiro, ele teve um ganho de qualidade de vida gigantesco, trabalhando com projetos. Aí ele começou definitivamente a criar os seus próprios horários. Ele começou a ter uma liberdade de tempo. Ele conseguia fazer os projetos de noite ou de madrugada, mas ele conseguia fazer de acordo com a demanda dele. Se ele não quisesse trabalhar um dia, ele poderia trabalhar no outro dobrado, né? Essa liberdade geográfica e de tempo, ele podia trabalhar no escritório, em casa, não tem preço, meus amigos. Isso é uma construção que você vai fazer ao longo da sua vida, e isso vai te gerar benefícios incríveis. O Fábio, o Júnior, a Daniele, a Amanda, cara, inúmeros cases de sucesso dentro do nosso treinamento que entraram para o PEV, fizeram a transformação e hoje são engenheiros de fato. E o que é o tal do PEV, né, Rodrigo? O Projeto Estruturas na Veia. É o meu treinamento master. É o treinamento onde eu compilo todas as minhas lives, as mais de 130, e onde eu trago efetivamente uma proposta de aprendizado contínuo para você que quer fazer projetos. Essas aulas serviram como uma grande base para você conhecer o que te espera num próximo passo. E aí eu tenho certeza absoluta que esse treinamento vai fazer total diferença na sua vida profissional. É isso mesmo. Mas vamos lá, esse meu treinamento, ele não se aplica a qualquer pessoa. Você tem que efetivamente saber, né? Você tem que ter um registro no CREA, no Confea, no CAL, né? Você tem que ter habilitação para fazer um projeto estrutural. Acho que isso é muito importante, tá? Então fica esse detalhe muito, muito atento. Mas, Rodrigo, eu estou na graduação, esse treinamento serve. E como serve? Ele vai pegar aquela teoria que você está vendo e vai aplicar de forma muito clara. Além de tudo, você vai ter também um embasamento teórico gigante dentro, obviamente, dos nossos projetos. Tá? O PEV é um compilado, literalmente, do meu melhor conteúdo que eu já fiz e faço de forma semanal e diária. Deixa eu te mostrar também um pouco da nossa plataforma. O que é o PEV? Por que esse treinamento vai fazer você eliminar a sua insegurança, perder o medo e fazer projetos eficientes? Vem comigo, dá uma olhadinha. Hoje, com mais de 390 aulas. E acredita em mim, na semana que vem eu vou fazer uma oferta extremamente especial para vocês que estão aqui no grupo. Legal? Olha só, boas-vindas do PEV. Legal, Rodrigo. Então você pode fazer o meu treinamento com a versão demonstrativa do eBERIC? Pode! Eu tenho um grupo exclusivo no Telegram só para os alunos. Tenho dicas de vídeo. Cara, e o mais legal é que você começa o meu treinamento com um módulo riquíssimo de concepção e análise estrutural. Ele vai dar uma overdose de conhecimento, vai fazer um boom na cabeça de vocês, para vocês já se antenarem. E, cara, esse módulo ele é tão legal que ele vai despertar aquela vontade de estudar análise estrutural através de projetos reais e soluções efetivas. Cara, esse módulo ele é um módulo fenomenal para todos que está começando do absoluto zero e quer começar a fazer projetos, assista esse módulo. Você que nunca fez projetos, assista. E você que já faz projetos, assista também. Ele vai enriquecer muito. E aí nós temos quatro projetos completos. O que eu chamo de projeto completo? Cara, quando eu falo que
ter uma base, né? Ter um norte é uma coisa muito legal. Esses projetos vão te dar isso. Pegar o, sei lá, o Sopradum, criação do projeto, é um passo a passo detalhadíssimo, usando o Eberic, então eu te ensino a ferramenta também. Ah lá, concepção de pilares, lançamento de vigas, lançamento, filosofia do lançamento de escada. Então eu faço toda a parte da modelagem estrutural, só que não é apertar só botões, é apertar os botões sabendo a teoria aplicada para você literalmente resgatar o conceito que você viu na graduação, enxergar a estrutura trabalhando de forma conjunta e gradativamente eliminar sua insegurança o tempo todo. Cada conceito novo, cada análise nova, cada insight novo, o seu medo, a sua insegurança, ela vai sendo eliminada de forma categórica. É isso que eu tenho para falar para vocês. Olha só, lança as cargas, lançamento da fundação, análise estrutural do projeto todo, geração das pranchas, otimização. Esse é um dos projetos. Olha eu aqui, ó. Beleza, hein? Aqui, ó, na casa térrea, Rodrigo, são 4. Fantásticos isso. Mais 2 módulos de configurações do software. Cara, eu fecho um curso de Eberic dentro do PEV. Um curso de Eberic fenomenal, né? E aí, não menos importante do que isso, mas a gente não entrega um projeto para o cliente, a gente entrega uma prancha. A gente entrega um detalhamento desse cara. Então é essencial que você faça detalhamentos pertinentes ao seu projeto de forma clara, objetiva e automatizada. Então vem aí um módulo com o meu grande amigo Ricardo Borges, que é o módulo de edição de armadura. O que o Ricardo faz? Ele vai pegar o QI Editor, que é uma ferramenta junto com o Eberic, e ele vai te dar literalmente uma aula de como você preparar a sua prancha para entregar. Cara, só esse módulo já vale o nosso valor. É um módulo fantástico do Ricardo, tá? Então, reparem que esse início do PEV já tem conteúdo aqui, cara, tem uma tonelada de conteúdo aqui já, que vai fazer a diferença na sua carreira. A diferença é você ter foco, determinação, você estudar aulas leves, 15, 20 minutos, onde você vai literalmente sugando conhecimento, vai aprendendo mais, eliminando insegurança, eliminando aquele medo, vendo a estrutura trabalhar, para você efetivamente fazer os seus projetos. E aí não para. E o legal de projetos é que o crescimento ele se torna exponencial, tudo de acordo com a sua disponibilidade para aquilo. Você quer ter uma segunda renda? Maravilhoso. Fazer projetos aos finais de semana. Você quer viver de projetos, você vai atrás deles, você pega esses projetos e cada projeto que entra é uma grana considerável. Não é uma coisa que você vai ter um salário de 5 mil no final do mês. Não, não isso. Você vai ter de acordo com a sua demanda. E isso é muito bom, porque isso traz o quê? Traz um brilho nos seus olhos para captar projetos. Inclusive eu tenho lives de como captar projetos. Lógico que eu tenho, né? Vamos seguir. Rodrigo, algumas aulas complementares, olha só o módulo 11, dimensionamento destaca. Cara, módulo comigo. Vou modelar o módulo, uma live brilhante de ouro também, um módulo, desculpa, né? Então, um módulo aí que faz parte, inclusive, da pós-graduação dos meus colegas, Lorenzi, do canal Fundações Sem Complicações. Quem está na pós dele lá de Geotecnia, vai ter esse módulo meu lá, né? Muito legal. Carlos Nalock está com o módulo completo de fundações profundas. Tá ele aqui, ó, deixa eu mostrar ele para vocês aqui no vídeo, ó. Tá vendo? A metodologia de cálculo que ele utiliza, a planilha que ele utiliza para vocês. É pegar esse arquivo, consumir esse conteúdo prático e aplicar nos seus projetos, como a gente fez hoje, de forma, literalmente de forma prática. O Strack está aqui com a gente também, ó. Olha aqui de novo a Fernanda Strack, ó. Olha lá, com um módulo de dimensionamento de estaca escavada. Então, sondagem, toda a explicação, até um caso prático. Esse caso prático dela, ela usa também as planilhas que ela faz dos projetos. Cara, é realmente um conteúdo aplicado, um conteúdo teórico que você vai consumir e você vai, literalmente, colocar em prática do seu projeto. E isso é a essência do PEV. É teoria aplicada. E aí eu tenho também, olha só, como eu fiz um rimo, mas não é uma aulinha qualquer, é uma aula que eu trago toda a base teórica dos esforços que tem o muro de arrimo, como que a gente calcula o empuxo. É uma aula é uma aula que vai te ensinar, através de um cálculo manual, fazer o cálculo de um muro de arrimo. São 2 encontros, inclusive, né? Projeto de piscinas, também tem dentro do PEV. Cara, tem tudo que a gente vai produzindo. E na semana que vem,
não sei se eu já falei isso com vocês, eu vou fazer uma oferta absurda e especial para vocês que estão aqui no grupo do WhatsApp. Então fica comigo nesse grupo, se você tem interesse, que você vai realmente ficar surpreso. Mas assista aos nossos conteúdos para você ter esse engajamento, para você ter essa percepção do valor do que é o PEV, do que isso vai fazer na sua carreira e na sua vida profissional. Legal? Olha esse módulo, Enciclopédia PEV. É um módulo onde você vai, cara, você vai sair de um horizonte e vai chegar em outro patamar. Porque são aulas, né, extremamente específicas. Por exemplo, bloco de coroamento, estacas, aplicação prática. Uma live onde eu tenho roteiros, tenho as minhas planilhas que você vai pegar, vai assistir, vai aplicar. E aí nós passamos de 120. Aqui, ó, com o meu amigo Geraldo, ó. Aqui, ó, vamos pegar uma live, por exemplo, ó, capacidade de cargas. Sou eu. Outra live aqui, ó. Construção estrutural de balanços. Estão vendo? É assim, argumentos para o seu cliente fazer sondagem. Vamos abrir esse roteiro. Vamos ver. É um roteiro que você vai ter, lógico que você vai ter acesso a tudo, né? A live de número 61, olha só. Aí eu trago aqui, ó, tudo de caso simples. E eu vou indagando, vou trazendo a teoria para a cabeça de você, para você conversar com o cara e convencer ele a fazer o laudo. Várias situações. Olha que fantástico. Fantástico, sem nenhuma dúvida. E esse módulo é um módulo que ele é atualizado semanalmente, porque toda semana eu faço as minhas lives. Legal? E além de tudo, tem um projeto do cálculo manual. Tem mais ainda, né? Acabou o PEV não. Você deve estar pensando, meu Deus, Rodrigo, é muito conteúdo num treinamento, e realmente é. Mas você vai focar no que você precisa, né? Mas o que você precisa vai estar aqui. Legal? Aí você pega o cálculo manual, nós estamos fazendo às quintas. Toda quinta uma live nova. Por exemplo, dimensionamento de vigas de deformação. Aí você assiste essa live, cara, é uma live das melhores lives que eu já fiz nesse projeto. Aí você vem aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai entender como que nós construímos o modelo constitutivo. Cara, você vai pegar a base teórica bruta e vai aplicar no dimensionamento manual, até no próprio software, que o meu objetivo é esse, é que você melhore cada vez mais as análises de um programa. Como que você faz isso? Entendendo as etapas do dimensionamento. Legal? Ó, acabou não, módulo direto da obra. Estou gravando um módulo onde nós fizemos uma e eu estou mostrando um passo a passo. Essa aqui é uma aula 4, fundação rasa, né? Lá, mostrando toda a ideia que a gente foi fazendo, né? Leitura de projeto, o porquê dessa solução, tá? Um módulo bônus para vocês também. Os módulos com o professor 13 do canal Fundações Sem Complicações, está aqui com a gente, de fundações e patologias, e os módulos dos nossos eventos anteriores. Esse é o PEV, gente. É o PEV com mais de 390 aulas. Mas o que de fato o PEV vai trazer para você? O fato é que você tem um caminho a seguir, né? É um caminho para você fazer projetos eficientes, seguros, econômicos, com uma alta prospecção de retorno financeiro e muitos benefícios para a sua vida. Liberdade financeira, como eu comentei, né? De você sair daquele salário, pegar projetos e começar a ter um faturamento muito maior, uma liberdade geográfica, ser dono do seu horário, como o Fábio Gelli, que era caminhoneiro, não tinha que fazer todas aquelas demandas, hoje ele monta o horário de trabalho dele, isso é muito bom, ter tempo mais para a família, ser um engenheiro de fato de referência. E o PEV é o caminho que você tem para isso. E não somente esses tópicos, né? Dentro do Estruturas na Veia, você vai ser capaz de ter, como eu falei, ganhos financeiros, ser reconhecido no mercado, e você, principalmente você que trabalha, já tem uma rotina de trabalho, né, maçante, você vai conseguir encurtar o processo de aprendizagem, fazendo você fazer projetos eficientes com o menor tempo. Isso é a chave da virada. Você não precisa assistir as 400 aulas para fazer projetos, mas você tem um conteúdo ali, de acordo com a nossa dica de estudos, né? De acordo com o seu nível para começar, o que você de fato precisa para estar iniciando, ou se você já iniciou, para você estar aperfeiçoando os seus projetos. Lá dentro você vai ter uma maior produtividade, você vai ter um sonho realizado. É o sonho de pegar o seu diploma e exercer. Um crescimento satisfatório, um menor esforço, porque a gente já tem, né, projetos e aulas que vão te guiar para fazer um passo a passo bem elaborado de um projeto estrutural, né? Então, assim, o PEV, sem nenhuma dúvida, é um
belíssimo treinamento para você que é inseguro na elaboração de projetos, para você que tem pouca experiência ou não teve vivência na área de projetos. Muitos alunos da graduação conseguem estágio, muitos não, né? Então, se isso for uma realidade da sua carreira, da sua vida, ou se não teve essa oportunidade, a gente tem um módulo até direto da obra, só para você ter noção, né? É um baita treinamento para aquela graduação, às vezes, que não te deu aquela base sólida e não aplicou os conceitos teóricos no seu projeto. Aqui dentro a gente faz isso com maestria, porque isso faz parte dentro do nosso treinamento, né? Você que nunca usou um software de cálculo, cara, aqui eu tenho um Weberic, eu vou te ensinar. Você pode fazer com a versão demonstrativa. Você que se sente despreparado, com medo, não compreende de forma clara as etapas de um projeto. E sem nenhuma dúvida, o PEV é para você que quer ser referência. É para você que quer empreender através, sei lá, dos seus projetos, da abertura de um escritório. É para você, né? Eu gosto de falar isso que é muito legal. Você que já aposentou, não sei, quer reciclar os conceitos e quer continuar atuando na engenharia. Cara, como eu tenho alunos e colegas que já se formaram, já trabalharam 30, 40 anos, né, no mercado de trabalho, hoje faz projetos estruturais e está lá comigo no PEV. É para você, cara, que quer entregar o seu primeiro projeto e nem sabe por onde, que tem medo mesmo, medo, como eu tive 14 anos atrás. Vamos elevar o nível dos nossos projetos, vamos entrar no mercado lucrativo, vamos começar a criar parcerias. Esse é o meu grande foco e essa é a minha grande proposta da minha vida. Eu fui professor durante anos na graduação, pós-graduação, coordenador de curso, diretor acadêmico. Vivenciei uma situação em que, de fato, eu enxerguei que a engenharia civil não se via a prática dos projetos. E aí eu comecei, né, há 4 anos atrás, a criar o meu treinamento. Falei, agora eu vou mudar a realidade de muitos engenheiros, né? E, de fato, acredito fortemente que a gente tenha feito isso, né? Sem nenhuma dúvida, são benefícios que a gente traz dentro do nosso projeto, que é a mudança de vida, a mudança, né, a liberdade de tempo, uma liberdade geográfica, mais do que isso, né, você ter tempo também para dedicar à sua família, além de todos os outros aspectos técnicos que você vai ter entrando para o PEV. Legal? É isso, pessoal. Queria agradecer demais toda a interação que nós tivemos ao longo da nossa semana, foi muito bom, né? Continue, se você tiver alguma dúvida, me manda mensagem, tá? E eu te prometo que eu vou fazer a melhor condição que eu puder na semana que vem para você entrar nesse baita desse treinamento. E isso é uma proposta exclusiva para você que está aqui no nosso grupo. Legal? Então, na próxima semana vai ter uma oferta totalmente irresistível, única, que eu nunca fiz na minha vida e você vai ter acesso a ela. É imperdível. Você vai ter acesso a essas mais de 390 aulas, né, com uma condição absolutamente surreal. Obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus e a gente se encontra aqui na oficina do Projeto Estrutural. Valeu demais. Qualquer dúvida, manda mensagem para nós.